Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal. A miopia infantil pode ser gerida. A Shamir lançou as lentes Shamir Optimi, que promovem uma visão completa para deixar as crianças mais felizes. As lentes Shamir, que gerem a progressão da miopia, são super resistentes, estéticas e muito confortáveis. Com as lentes Shamir Optimi, melhora o bem-estar da sua criança. Saiba mais em shamir.pt. Hoje, no Porque Sim Não É Resposta, vamos falar de solidão. Vamos falar de solidão com o psicólogo Eduardo Sá e vamos, olá Eduardo, fazer esta pergunta. É possível que a solidão nos consuma sem darmos por isso? Olá Judita, olá Bruno. Olá Eduardo. Até porque a solidão muitas vezes é mais subtil do que num primeiro momento pode parecer. A solidão pode perfeitamente acontecer quando nós temos muitas pessoas ao lado, daquelas que a priori até gostam de nós, com a particularidade de, em muitos momentos, terem muita dificuldade em perceber o que é que se passa connosco, em conhecer-nos, mesmo que não seja necessário que nós estejamos a explicar quase tintim por tintim o que se passa connosco. E, portanto, nessas circunstâncias, às vezes nós podemos estar rodeados de pessoas e sentirmos que quem supostamente nos devia fazer sentir aconchegados, queridos e tudo mais, às vezes anda no meio de uma distração pecada e não apanha o essencial daquilo que nós somos. E, portanto, nessas circunstâncias é uma solidão muito subtil. Nós vamos aprendendo a viver com ela, vamos nos resignando para ela, vamos de alguma forma adequando a nossa maneira de estar a este tipo de constrangimentos. E depois é só preciso uma gota de água, Judite, um episódiozinho que nos abale mais, qualquer coisa que acabe por representar um safanão na nossa vida e nos apanhe de surpresa, e essa gota de água depois aviva todos estes pequenos pormenores que nós fomos acumulando quase sem dar por isso, e aí a solidão fica franca e aberta quando ela, de forma subtil, não deixou de nos fazer mal e de nos empurrar como se fôssemos ouriços assustados para o nosso pequeno mundo, onde às vezes parece não caber mais ninguém. Há uma solidão má, que é esta de que estamos a falar. Haverá uma solidão boa? Bruno, há muitos anos um psicanalista, um sábio, que, ao contrário de muitos psicanalistas, infelizmente, foi capaz de comunicar de forma simples, também para fora do meio psicanalítico, falava com ênfase da capacidade de estar só. E a capacidade de estar só é quase a antítese de solidão. A capacidade de estar só é a capacidade que nós temos quando muitas vezes procuramos esses momentos para dialogarmos connosco, para meditarmos, para refletirmos, para falarmos, em resumo, com os nossos botões. O que é uma coisa muito preciosa, porque este nosso pequeno mundo muitas vezes também é nutritivo, ajuda-nos a arrumar a cabeça, ajuda-nos a projetar aquilo que nós queremos e a ver mais longe. Mas a diferença é que esta capacidade de estar só não é uma consequência de nos resignarmos pelo facto de sentirmos que muito daquilo que nós somos não é acompanhado pelas pessoas que são indispensáveis por nós. Portanto, uma coisa é a escolha que nós fazemos momentaneamente ao estarmos sós para nos arrumarmos por dentro, e isso é uma coisa preciosa, é a antítese até da solidão, porque no fundo até nos prepara para nos darmos com outra clareza e com outro dinamismo às pessoas. Outra coisa completamente diferente é quando nós nos vamos acantonando no nosso mundo
e vamos tendo a noção que, por mais que estejamos acompanhados, estamos mais sós do que pode parecer. Se nós tomarmos a capacidade de estar só numa forma quase enfática, como um outro tipo de solidão, nós podemos dizer, Bruno, que sim. Por este lado haverá uma experiência boa, porque de facto é como se fosse uma vitamina do crescimento. Só que, ainda agora estava a ouvir a Mariana com todo o cuidado, só que esta solidão para a qual nós somos empurrados quando nos sentimos muito encurralados e sem grandes alternativas de pessoas que valham a pena e que nos façam crescer, é um bocadinho como o stress oxidativo. Vai-nos corroendo e funciona um pouco como a osteoporose. Nós vamos desmoronando, esboroando devagarinho, enquanto que a capacidade de estar só, aquela capacidade que o Bruno chamava uma solidão boa, de certa forma, é exatamente o contrário de qualquer coisa que inflama e oxida, antes, pelo contrário, dá os ingredientes indispensáveis para que possamos crescer. Mas como é que essa solidão que oxida nos apanha? Tão fácil. Desculpe, dito. Não, era mesmo isso? Como é que nos apanha sem darmos conta? No fundo, nós vamos dando conta, não é? Nós temos vidas que às vezes são um bocado atarefadas demais. Nós temos a noção de que um dia não chega para nós conseguirmos gerir tudo aquilo que nós precisamos de gerir e para que as coisas estejam em dia e que nos façam sentir bem com elas, sem andarmos num certo fervilhar mais ou menos silencioso, e às vezes vamos sentindo que os nossos desabafos, às vezes as nossas dores até, parecem mais ou menos estranhas para as pessoas que são mais próximas, de tal maneira que todos já ouvimos aquelas pessoas, algumas são nossas amigas, são pessoas excelentes, com relações aparentemente de lugar, quando dizem que às vezes já não se lamuriam, já nem sequer interpelam, já nem sequer se zangam, porque sentem que não vale a pena, que é uma maneira de reconhecer que, não estando tecnicamente sozinhas, estão devagarinho a ficar cercadas nesta solidão que depois acaba por lhes fazer mal. Eu não acho que nós estejamos assim tão distraídos. Não estamos, dito. Mas a verdade é que depois vamos falando de formas um bocadinho enviesadas, não somos nunca tão claros e tão exigentes quanto devíamos. Às vezes falamos nas entrelinhas, às vezes falamos de uma maneira, enfim, meia provocatória, à espera que a outra pessoa apanhe a bola e chute para golo, mas de facto nós não estamos tão distraídos quanto isso, só que vamos andando. E este vamos andando é uma maneira de certa maneira, irmos ficando numa relação meio deprimida com a vida, está a ver? Mas que no fundo não é abertamente deprimida, só que nos vai tirando primeiro o entusiasmo, depois vai fazendo com que a paixão, a esperança, tudo aquilo que nos dá tonicidade e que nos faz acreditar, de repente começa a ficar mais pálido e, portanto, a certa altura temos a noção que só funcionamos, e quando chegamos aí estamos mais deprimidos e num registro mais solitário do que à primeira vista pode parecer. É preciso estar com atenção redobrada. Eduardo, ficamos por aqui hoje. Amanhã voltamos com mais um tema e até lá, já sabem, escreva-nos para eduardosá@observador.pt. Eduardo, muito obrigada, um grande abraço e até amanhã. Até amanhã, Eduardo. Um abraço para os dois e até amanhã. Este programa tem o apoio da Shamir Optical. Visão perfeita, toque pessoal.